Amém. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse privilégio tão grande que é estarmos na tua casa, Deus. Como nos sentimos bem aqui. Tenho me sentido bem aqui há anos, Senhor. Há mais de 2 décadas já. E porque me sinto bem aqui, é porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui com a sua mão estendida, com a sua bondade que nos alcança, com a sua misericórdia e com a sua graça, Senhor. Por isso estamos aqui e nos sentimos bem aqui. Por isso eu peço que nesta manhã o Senhor reine e fale aos nossos corações. Que seja o Senhor, que seja o teu Santo Espírito a falar com cada um de nós aqui esta manhã. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia disso? Pode aumentar. Põe bem altinho. Querido, saber que você não está só. Mesmo que não tenha ninguém ao teu redor, você nunca esteve e jamais estará só. Tabernáculos tem um pouco a ver com isso, porque eles tinham que celebrar, festejar que durante 40 anos no deserto nunca eles estiveram só. Então que você esqueça de tudo que foi falado hoje aqui, mas que você saia daqui na certeza que você não está só. Mesmo em momentos dificílimos, de vale, de adversidades, de tudo que você possa enfrentar e está enfrentando, quero que saiba que não está só. Levante do seu lugar e declare a 3, 4, eu preciso que 5 pessoas venham a mim e digam, João, você não está só. Eu não tenho dúvidas disso, mas eu preciso que isso seja confirmado através de vocês para comigo. Só você não está. Declare isso para algumas pessoas. Você não está, você não está. Amém. 1, 2. Você também não está só. Você não está só, cara. Pode aumentar aí para a gente saber que nós não estamos só. Oh, como é bom saber disso. Nunca, 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 nunca. Só. Mesmo que não tenha ninguém ao seu redor, Ele está ao seu redor. Aleluia. Geraldo e Silmara, vocês também não estão só. Carol. Aleluia! Nina, você também não está só, Nina. Foi a conta, que delícia que é saber dessa verdade. Oi, linda. Eu não estou. Um monte de gente falou isso para mim, estou animadíssimo agora. Você também falou? Ah, então vem cá. Aleluia, estamos juntos, meu amor. Te amo. Também. De fato, ninguém está só. Celebramos tabernáculo já aqui. Deus, se você não sabia, com todo respeito, se tem um Deus festeiro é o nosso. Bom, vi de Jesus que o primeiro milagre dele foi aonde? Num casamento. O cara não é fraco não, bicho. Tinha tanto lugar para fazer o primeiro milagre, mas o homem vai lá para fazer um milagre, para devolver a alegria da celebração daquele casamento. Não só isso, muito antes, né, lá no livro de Levítico, escrito há 1500 anos antes de Cristo, Deus já havia instituído 7 festas para o seu povo celebrar. 7 ao todo. Sendo que, a bem da verdade, ela se resume em 3, que é a Páscoa, só que a Páscoa era formada de 3 festas. Depois tem Pentecostes, que é só Pentecostes, e Tabernáculos também é formada de 3 festas. Então, ao somar tudo isso, dá 7 festas. Agora, pode pôr o primeiro slide aqui. E claro que das 3 principais, vamos chamar assim, de Páscoa, de Pentecostes e agora de Tabernáculos, a Páscoa já foi celebrada com a morte de Cristo. Então, a Páscoa já foi completamente celebrada. Pentecostes também já foi, porque o Espírito Santo já veio, no momento em que Jesus ascende aos céus. Tabernáculos, parte dela
foi e está sendo ainda até hoje celebrada. Porque, antes de mais nada, essas festas também eram chamadas Festa dos Peregrinos, porque todos os anos os judeus tinham que sair de onde estavam e se encaminhar a Jerusalém, porque a celebração era lá. Então, por isso que chama de peregrinos. E também chama de festas agrícolas, porque as três também tinham algo de agrícola, que era agradecer pelas colheitas e orar por mais águas e tudo mais. Então, esse é o fundo das festas. E, particularmente, esse daqui seria o que eles chamam de Sukkot. Siká é o singular e Sukkot é o plural de cabanas. Então, na época antiga, eram bem simples mesmo, porque essa era a ordenança. Até como deveria ser construído a Sukkot, está na Bíblia também. Que material usar, ser de uma maneira que você podia enxergar o céu, enxergar as estrelas e tudo mais, e bem simples. E eles não deveriam nunca ser muito grande, tinha uma função de ser pequena, para que as pessoas também se sentissem próximas uma das outras, e muitas vezes você tinha que abrir, muito embora pequena, você tinha que abrir ao órfão, ao estrangeiro, tinha que, de fato, conviver com pessoas nesse período. Igreja é um pouco isso, né? A gente fica junto aqui, quer queira, quer não queira, tem uma pessoa do teu lado. E isso tem esse motivo aí. Então, Levítico, que é o texto que coloca, diz isso. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, que é também o que a gente chama de as primeiras festas, voltando rapidamente lá em Páscoa e Pentecostes, era na época da primavera. Aqui a gente já está falando na época do outono, porque é nesse período mesmo, final de setembro, início de outubro. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, então tem aí a primeira função, ou seja, agrícola, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Aqui já começa a mostrar um outro lado da festa, que é o lado histórico. Eles precisavam lembrar do que Deus havia feito por eles durante o tempo no deserto. Ao primeiro dia, e também ao oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. Sem dúvida nenhuma, era a festa mais alegre de todas. Era júbilo, cantos, danças, praticamente durante os 7 dias. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, mais ou menos como essa daí. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como eu falei, a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, também como é chamada, ou festa da alegria, era originariamente uma festa agrícola, assim como Páscoa e Pentecostes. Apesar disso, Deus lhe atribuiu um significado histórico. Eles tinham que lembrar. Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus que tudo que Ele faz, a Santa Ceia também é algo que Ele instituiu, para que toda vez que a gente ceia, lembra dEle. Então, aqui também, o que Ele queria, cara, você precisa lembrar do que eu fiz com vocês. Vocês não ficaram sós. Né? Foi o que a gente cantou agora há pouco aqui. Então, a lembrança da peregrinação pelo deserto, o sustento do Senhor, e também tinha um cunho de mostrar a fragilidade humana. Por isso que punha, não era numa casa de alvenaria, com segurança, não. É para mostrar que, mesmo sendo frágeis durante 40 anos no deserto, e nós somos, né? Temos visto aqui, graças a Deus, depois Deus reverte muitas vezes os casos, mas a gente vê que você está bem num dia, no dia seguinte você não sabe exatamente como você vai estar. Temos orado e vamos continuar orando pelo marido da Ivonete. Muitos lembram dela, foi diaconisa daqui, o Antônio, querido. Está morando lá em Rio Preto já há um tempo. Acorda bem um dia, no meio do dia teve um AVC guiando, e bem sério. E precisa das nossas orações. Então, todos nós somos frágeis. Não tem você achar que você se garante, que eu me garanto. Não, hoje eu vou começar o dia e sei exatamente como eu vou terminar. Isso não existe. A gente termina pela bondade, pela misericórdia, pela graça dele, que naquele dia cuidou, naquele dia não permitiu um carro me pegar, naquele dia um ônibus me atropelou, e por aí vai. Eu não estou falando de coisas ruins, eu estou falando de coisas, de fatos.
Então, eles tinham que lembrar, o povo de Israel tinha que lembrar disso, de quão frágeis eles eram, e enquanto ficaram peregrinando até a terra prometida. E a ordenança era essa, para que o povo habitasse em tendas, traz também uma conotação moral, social, histórico e espiritual, porque tinham que se humilhar dentro de uma tenda como essa. E aí não importava se o cara era um judeu de grandes posses ou nem tanto, era um rabino estudioso da Torá ou não, era igual para todo mundo. Como aqui, ó, aqui nós somos iguais. Eu acho tremendo isso, aqui não tem diferença. Não importa o teu histórico, não importa as tuas condições socioeconômicas, condições, nada. Somos iguais perante a Deus, e Ele nos ama da mesma maneira. Ele ama o capacitado assim como Ele ama o incapacitado. Ele ama o abastado como Ele ama o necessitado. Então, esse período era isso. E esse termo sucá era um símbolo também da proteção divina. Salmo 27 fala isso. Todo-Poderoso que nos abrigue em sua tenda. Que tenda é essa? É o sucá. Ou seja, mesmo sendo frágil, mas tinha uma proteção divina, que não permitia que nada acontecesse a ele. E você, saiba disso, você tem uma proteção divina ao seu redor, que foi o que nós cantamos aqui. Existe o livro de Jó, isso é marcante para mim, se você ler o início do livro de Jó, tem aquele papo de Deus com o diabo e Deus pergunta para o diabo, e aí, bicho, o que você está fazendo? Ah, estou dando umas bandas aqui, dando uma olhada na turma e tal. Ah, é? E Deus fala para ele, você viu meu servo Jó? Homem temente, homem bacana e tal. E aí o que ele fala para ele? Bom, deveras, o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Você acha que só Jó tem essa cerca? Todos nós temos essa cerca. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos ou não acreditamos nela. Aí você fala, mas Jó tocou. Quer dizer, o diabo tocou Jó. Tocou, sim. Mas por quê? Permissão de Deus. Porque o próprio Satanás falou, eu não tenho como tocar Jó. O Senhor cercou. O Senhor cercou Jó. Aí Deus tinha lá um propósito, e a gente depois vai descobrir no decorrer da leitura do livro, falando, tá bom, vai lá, pode mexer com ele. Eu sei em quem eu estou deixando mexer. Era mais ou menos isso. Eu sei em quem eu estou deixando mexer. Você só não vai tirar a vida dele. O resto você pode tocar o pau nele. Agora, quantos Jós a gente conhece na Bíblia? Eu só conheço o Jó. Então, não é para ter medo. É para ter a certeza de que essa cerca ela é real. Ela é real, ela é intransponível. A única maneira de nós sermos tocados pelo inimigo só tem duas, para você ter paz no seu coração. Uma, permissão de Deus. E aí tem um propósito que vai te edificar e vai te fazer você melhor, que foi o que aconteceu com Jó, que devolveu tudo em dobro. O segundo, tem uma outra maneira? Tem. Quando a gente dá brecha, dá legalidade a Satanás. Então, mesmo que Deus me adore, se é que eu posso pôr assim, goste de mim, me ame, ao fazer coisas erradas, eu abro uma brecha. E o acusador, porque o significado de Satanás é acusador, ele vai diante de Deus e fala, ó, tá vendo João lá, ó? Fica nesse papo de glória a Deus, de aleluia, pregando a palavra, mas olha o que ele fez. E Deus não pode ir contra a santidade dele. Então, por mais que doa no coração de Deus, ele vai olhar e falar, pô, João, eu gosto demais de você, mas dessa vez você abusou, cara. Olha, eu vou ter que deixar o inimigo te pegar um pouquinho. Porque você mesmo criou brecha para isso. Por isso que a gente tem que estar sempre fechando as brechas. Feche as brechas, confie nos propósitos de Deus e descanse. O inimigo não vai te tocar. É bíblico. Ok? Seguindo aqui, então... Então, eles tinham que compartilhar essa moradia com os desprivilegiados ao seu redor, seus servos, os estrangeiros, órfão e viúva que estiverem dentro dos portões. Por ser pequena, como nós falamos, sem compartimentos, a Sucá obriga seus moradores a ficarem fisicamente e efetivamente próximos. Não tinha como não ficar. E aí a grande maravilha que é, e por isso que a gente cantou só... Porque nos 40 anos que esse povo ficou no deserto, tinham duas proteções sobrenaturais que só o povo de Israel usufruiu. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem, que protegia do calor intenso que é aquela região. Não só protegia, guiava.
aquela coluna de nuvem, de tempos em tempos, ela se movia. Então o povo da sua sucá olhava e falava, bicho, levantou, vamos embora. Pô, mas acabei de arrumar tudo, não, mas está andando, vamos andar. E puf, levantava. E eram guiados pela essa coluna de nuvem. E à noite, que o frio cai muito, tinha uma coluna de fogo. Olha que Deus é esse, meu. Aquecia, protegia e dirigia. Enquanto os inimigos não sabiam como andar nas trevas, o povo de Israel ia certeiro para o caminho da terra prometida. Esse é o nosso Deus. Então eles precisavam lembrar disso, de que todo esse tempo eles tinham uma coluna de nuvem dando proteção e uma coluna de fogo dando direção, ou seja, era Deus no comando e no governo desse povo em direção à terra prometida. O porquê que o sucá, ou as tendas tinham uma abertura em cima que permitia ver as estrelas? Porque, cara, deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. A gente tem que estar olhando para o alto. Não olhe para baixo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. É de lá que vem o seu sustento, é de lá que vem as suas estratégias, é de lá que vem tudo aquilo que você precisa. Ficar olhando para baixo, não dá. Eu não sei, eu confesso que eu não lembrava, também mais de 2 anos que eu tinha dado a aula sobre o livro de Levítico. Quem está lendo a Bíblia está em Levítico. Eu recomendo realmente que assista a aula, pondo rápido como eu ponho, dá 30 minutos mais ou menos. E tem lá um trecho em que fala assim, no final, lá em algum lugar, dizendo que Deus não usa o coxo, não usa o cego, não usa o corcunda, não usa isso, não usa aquilo. E quando você lê aquilo com uma visão física, você fala, meu, que Deus é esse, hein, bicho? Coitado que o cara teve que nascer cego, não pode ser usado por Deus. Coitado do cara que nasceu corcunda, não pode ser usado por Deus. Mas depois o entendimento não era esse. O entendimento era puramente condições espirituais. Então é o cego espiritual, é o corcunda espiritual. O que é o corcunda espiritual? É aquele que não olha para cima. É aquele que olha para baixo e murmura o dia inteiro, reclama. Porque a visão dele é o umbigo, é a dificuldade. Então, esse não dá para ser usado por Deus. Então, quando você começa a Deus mostrar o que é isso, e por que eu tenho que estar olhando para cima o tempo todo, e por isso ele coloca você numa cabana para isso. Então, o fogo também trazia clareza em meio à escuridão, e o calor em momentos de frio. Outra coisa que essa festa trazia para eles, e tem que trazer para você e para mim hoje, isso aqui passa, cara. Isso aqui passa. Pode ser 10 anos, 20 anos, 40 anos, 70 anos. Minha mãe está com 97. Mas eu sei que um dia passa. Que Deus aguarde com saúde, sem sofrimento, mas concorda? As minhas irmãs não aceitam, não grava isso aí. Vai, não vai? Vai. Eu vou, todo mundo vai. Então, é transitório. Isso aqui não é nossa pátria, a gente está aqui de passagem. Então, eles tinham que lembrar também que estão de passagem, ou seja, mas enquanto estiver aqui, nós temos que permitir que o fogo de Deus, que a nuvem de Deus e que os mandamentos de Deus, que era dessa maneira que eles viviam, nos controlem. Mas que é transitório, é uma passagem. Diz que chegou um repórter e foi entrevistar um sábio numa cidade, o cara era conhecidaço, sábio, e aí o repórter todo entusiasmado foi lá entrevistar, entrou na casa do cara, o cara tinha uma cama, uma mesa e uma cadeira. O cara entrevistou e falou, desculpa, mas que simplicidade é essa que o senhor vive? O senhor aqui é conhecido e tal, e coisa. Aí ele vira para o repórter e falou, ué, você não trouxe só uma mala? Aí ele falou, não, eu trouxe, mas eu estou de passagem. E ele, eu também? Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Então, para que carregar pesos desnecessários muitas vezes? Sabe o que são pesos desnecessários? São mágoas, são ressentimentos, são julgamentos. Para que isso? Nós estamos de passagem. E Deus se manifestava, né, nas vidas daquele povo que vivia em trevas, sem destino, sem família, sem amigos, sem perspectiva de futuro. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. E caminhando já meio que para o fim da festa, porque ela tinha um ritual que ocorria todos os dias,
que eram sacerdotes, tinham toque de trombetas e tinham alguns sacerdotes vestidos de branco que iam até o tanque de Siloé, enchiam umas talhas com água e vinha com aquela água e levava aquela água até o templo. E isso no meio de festa, de bagunça, de todo mundo celebrando e tudo mais, isso se repetia todos os dias até que no final, era o grande desfecho da festa, no último dia, eles rodavam 7 vezes no templo e derramavam aquela água e o povo gritava, porque aquilo significava que a colheita tinha sido abençoada e que eles estavam pedindo mais chuvas para o próximo período. Então, esse ritual de derramamento de água simbolizava ações de graças pela chuva, que possibilitou a colheita do ano, e orações por mais chuva. Então, era com alegria, era tudo. Até que, nesse exato momento dessa celebração, bem da verdade, uma celebração que já existia há séculos, milênios, desde Levítico lá atrás. Só que teve um dia, um momento, que exatamente nesse momento surge isto aqui, o próprio, e que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa de tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, gritou, não é que ele falou baixinho, ele gritou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Uau! A galera falou: quem é esse, meu? Quem é esse que está falando e declarando e dizendo tal coisa? Bem da verdade, ele é o cumprimento do que Isaías já havia dito milhares também de anos antes: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Jesus está aqui hoje também nos convidando. E quem que ele está nos convidando? Os que têm sede. É todo mundo que ele convida? Você precisa estar com sede. É a primeira vez que Jesus faz um convite desse tipo, mais ou menos assim, de vinde a mim? Não. Mateus, a gente sabe, talvez você vai lembrar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele pega duas situações. Ele pega a situação anterior com Mateus do cansado e sobrecarregado, e todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Mas nesse aspecto aqui, existe também alguma saída. O cansaço ele pode ser físico, se você descansar uma boa noite de sono, isso talvez vai te aliviar. O sobrecarregado também. Agora, quando ele vem para o sedento, a sede é muito pior que a fome e o cansaço, porque a sede mata. Você, como muitos aqui fizeram o jejum de Daniel, claro que nós nos alimentávamos, mas você sabe que você consegue ficar 1, 2, 3, 4, alguns dias em jejum absoluto. Tem pessoas que conseguem até 20, 30 dias. Não estou sugerindo que faça, porque para a grande maioria de nós iríamos ter problemas de saúde com isso. Mas você consegue. A água, dizem os estudiosos que 3 dias sem, você já corre o sério risco de morrer. E aí ele vem e diz que a água do mundo não sacia. Que a água dos sacerdotes levando para lá e para cá não sacia. E só ele, de fato, pode saciar aquilo que nada mais pode saciar. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, isso é Isaías, e ele vem no último dia, no fechamento da festa, da grande festa, ele se põe em pé e diz: se você tem, a quem ele está convidando? A você e a mim, a quem for. Aqui, de novo, é democrático, entra qualquer pessoa, o abastado, o pobre, o necessitado, o abandonado, o abusado, o triste, quem for, desde que você tenha consciência que você tem sede. Porque eu levei um bom tempo da minha vida sem ter a consciência que eu tinha sede. Eu era convidado por um querido amigo
muito próximo e que ainda é meu amigo muito próximo, amizade de 37 anos, eu acho, porque ele se converteu primeiro e toda vez que a gente se converte, a gente quer o melhor para os nossos amigos e começa, né, a falar de Jesus, falar de Jesus. Esse cara falou de Jesus para mim 5 anos e eu, durante 5 anos, dizia, não tenho sede, acabei de tomar uma gelada e não tinha o que fazer. A amizade, graças a Deus, continuava, a gente se via, a gente se encontrava e ele de novo insistia, com jeito, sem ser chato. O crente não é para ser chato, deixa os chatos que já são chatos, mas você não precisa ser chato. Ele fazia com jeitinho, não ficava me constrangendo, muito pelo contrário. Até que um belo dia eu descobri que eu estava morto de sede e que nada do mundo poderia matar a minha sede. E isso foi há 22 anos atrás, e de lá para cá, ele tem saciado a minha sede. Ele tem saciado a minha sede. Agora a gente precisa entender um pouquinho aqui, algumas coisas chaves nesse texto que está aqui. Eu vou até voltar para ele mesmo, deixa eu ver se ele aparece aqui. Aqui. Opa. Aqui. O que a gente tem que sair daqui muito firme dentro da nossa cabeça para você saber que você vai celebrar tabernáculos a sua vida inteira? Se alguém tem, então você precisa reconhecer que você tem sede, que o mundo não satisfaz, que o dinheiro não satisfaz, que a posição, o status, as conquistas materiais não satisfazem. Se você encaixou aqui, essa palavra é para você, senão fica de boa, tenta só não cochilar alto, que fica estranho, mas fica tranquilo aí. Então, o primeiro ponto é para aqueles que têm sede. Agora, na sequência, ele diz, vem a mim. Ou seja, nós precisamos ir a Jesus. Isso significa romper com algumas coisas. Não existe a possibilidade de ir a Jesus sem romper com algumas coisas. Não existe isso. Muitas vezes o que a gente acaba vendo é que a sede ela não é saciada porque eu não rompi. Eu não fui até ele. Eu fiquei em volta, eu fui na igreja. Não, mandaram ir para a igreja. Não está mandando ir para a igreja. Não está mandando você se associar uma bandeira, não é isso. Não é isso, não. Ou seja, não é vir à igreja e que você vai encontrar descanso, que você vai matar a sua sede, estudar. Não, então eu vou estudar, vou fazer o obreiro, vou fazer o seminário, vou estudar sobre Jesus. Também isso não faz de você um cristão. Participar de um grupo também não faz. Ter pais cristãos também não faz. Tornar-se cristão é uma escolha pessoal. A Cris não está aqui hoje porque está viajando, mas ela falou um pouco disso. Quando lá atrás também Deus fala através da boca de Moisés, dizendo, hoje eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas, por favor, escolhe o caminho da bênção. Mas quem que escolhe? Nós. Ele não pode escolher por nós. Porque não seria um Deus de amor. Nós já falamos disso. Como é que o amor pode impor? Eu não posso impor que meus filhos me amem, por mais que eu os ame, eu não posso impor isso. O amor não é assim, não funciona assim. Então Deus também não pode olhar para você e falar assim, cara, se você não me amar, eu te acabo. Não, ele fala para você, põe diante de você a bênção e a maldição, mas você precisa escolher, João. Então, a gente tem que ir a ele. Ir a ele significa saber que ele é o cara que tem condições de estar oferecendo esse convite. Ele vai atender, ele vai resolver. Então, quando eu vou, eu estou dizendo, eu creio em ti, Senhor. Não estou entendendo muitas vezes. E, de fato, muitas vezes a gente não entende porque passa por situações. A minha irmã, que deu aula de canto aqui para muitos aqui, agora recente também, tomou um tombo em casa. Era sábado, 15 dias atrás, mais ou menos. Estava em casa. Depois do almoço, toco o telefone, ele é meu cunhado. Oi, João, tudo bem? Achei estranho me ligar, mas falei, não, tudo bem. Está trabalhando? Eu falei, não, agora não. Já trabalhei um pouco de manhã, mas agora não. Então, a Cláudia, a Claudinha, está passando muito mal aqui, eu não sei o que eu faço. Eu falei, mas como assim? Não sei, estava desesperado o marido dela. Será que eu chamo a ambulância? Eu falei, chama a ambulância. Sei lá o que ela está tendo aí, chama a ambulância. Mas aí, resolvi, até a Lídia falou, dá um pulo lá. Peguei a moto e falei, vou até lá. Não sabia o que eu iria encontrar, não sabia nem se eles ainda iam estar lá, porque poderia ter ido para o hospital. Eu cheguei, os dois estavam na calçada.
E a minha irmã passando mal. Imagina alguém passando mal. Eu falei, meu, o que aconteceu? Não, ela caiu, bateu o ombro e está desse jeito aí. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos chamando Uber, mas não vem Uber. Eu falei, não, eles tinham um carro. Eu falei, não, vou estacionar a moto e eu levo vocês. Entrei no carro e levei os dois. Meu, a menina estava passando mal, eu fiquei apavorado. Eu achei que ela estava tendo um infarte, bicho. Mas um infarte, eu falei, eu ia orando e pedindo, Deus, me leva, me faz chegar. Porque, e não era não sei se vocês já tinham visto isso, a intensidade da dor que causou a quebra do coisa, tirou ela do ar. Ela falava coisa sem coisa, tinha dificuldade de respirar. Eu não sabia que uma dor tão intensa pode tirar você do sério, meu. Bom, graças a Deus. Mas, quer dizer, vai ficar 40 dias de tipóia, tá com dor, tá... Aí você fala, e aí, precisava? Não sei, eu acho que não, mas Deus deixou, deve ter um propósito, e isso vai se cumprir. Então, vamos lá de novo. Se você for a Ele, e aí, aqui também é muito legal, não é venha a mim e me conheça. Venha a mim e estude, venha a mim e me analise, venha a mim... Não, ele vem a mim e beba. É o famoso experimenta. Foi falado disso domingo passado também. A gente precisa experimentar a laranja. Lembra da história da laranja? Está doce, está amarga, está doce, está amarga. Só tem um jeito de você saber. Você vai ter que experimentar a laranja. E Jesus é a mesma coisa. Você vai ter que beber. Você vai ter que beber. Como é que bebe? Estando aqui hoje, por exemplo. Por isso que é muito legal ver você, Ingrid e Rafael aqui. Vocês estão bebendo um pouquinho dessa água. Vocês estão bebendo. Quem está aqui hoje está bebendo um pouquinho da água. Espero que comece a saciar, a mexer no interior, que é o que tem feito comigo esses anos todos. Toda vez que eu dou um golinho, aquilo faz sentido para mim, aquilo me mostra onde eu estou errado, aquilo me corrige, mas no amor, e não na imposição, não na culpa, não na ameaça, não, ele não faz isso. Então, nós temos que ir a ele, temos que beber, e esse texto ele é maravilhoso, porque aí ele diz... Além disso, além de você vir a ele, além de você beber dele, quer experimentar, você precisa acreditar. Agora, de qualquer jeito, porque até diabo acredita. Ele diz, não, acreditar da maneira como está escrito a respeito de mim. Olha que demais. Porque acreditar, se você, no nosso país, que é um país originariamente, predominantemente cristão, se você sair perguntando se acredita em Deus, eu diria que 80% talvez vai falar, acredita. Agora, se acredita em Deus conforme a Escritura, aí a chave é outra. A chave é outra, porque aí ele é Senhor da minha vida. Que conforme a Escritura, ele é Salvador e Senhor da minha vida. E eu estou aqui com um propósito, glorificá-lo. Isso é crer em Cristo segundo as Escrituras. É outra conversa. E aí sim, a água vai saciar. Aí sim, os milagres a gente vai viver. Porque é dessa maneira. Porque aí ele completa. Se você vier a mim, não só para me estudar, não só para passar e curtir. Não, você vem, renuncia algumas coisas, vem, beba, acredita, como diz a Escritura. Se tudo isso acontecer, aí você vai ser um abençoador. Isso não vai ficar só em você, você vai abençoar todos aqueles que estiverem ao teu redor. Que tremendo! Que tremendo! Recapitulando, ele convida a todos porque ele se importa com todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz, vinde os negros, vinde os brancos, vinde os ricos, os pobres, os casados, os descasados, os doentes, quem for. Agora, é importante lembrar que só faz esse convite quem tem poder para atender. Ou seja, você chamou gente para a tua casa, tem a comida lá. Tem a comida lá, senão vai ficar meio chato o negócio. E ele tem. Que mais? E aí o que acontece de fato, só abrindo um pouquinho mais o leque aqui do que seria esses rios de água vida que vão correr de dentro de você e de dentro de mim e de dentro de todos aqueles que bebem da água de Jesus. Vão acontecer algumas coisinhas que eu quero destacar aqui. Aqui. A sua vida, a hora que você bebe dessa água,
que só Jesus tem, com certeza a tua vida ganha um novo significado. Um novo significado. Porque Paulo diz aos 2 Coríntios que em Cristo nós somos nova criatura. Então aquele passado de ranço do mundo que foi pondo, que veio por orientações erradas, veio por tanta coisa que a gente vai consumindo no mundo, aquilo com a hora que você é batizado nas águas, aquilo a hora que o Espírito Santo começa a habitar em você, que a gente vai falar isso já já. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Que coisa legal, bicho. Eu não sei vocês, mas eu estava cansado do meu velho João. Eu estava cansado de errar das mesma maneira, de ser orgulhoso, de achar que eu era o cara, que eu achava que eu estava sempre certo. Ou também, como a Cris Poli falou aqui corretamente, de achar que eu nem pecava, que eu era tão bonzinho, eu era o filho do seu João e da dona Tetes, que fofo que eu era. Da onde a gente tira isso, meu? Da onde? Mas eu tirava. Então, tanto é que quando essa minha irmã, que foi a primeira a se converter, quando ela vinha comigo, às vezes encontrava comigo e falava assim para mim, olha, João, eu estou orando muito para a tua conversão. Eu quase falava, sai para lá, Satanás. O sentimento que eu tinha era esse, bicho. Porque eu já não gostava do termo conversão. Converter do quê? O que você está falando? Eu sou um bom pai, um bom marido, já te dei até presente. Que história é essa aí, meu? Não aceitava o negócio, meu. É isso mesmo. É isso mesmo, você tem toda a razão. Só rindo desse palhaço, que sou eu. Entendeu? Então a gente entra nessa. E aí tem que, se passado, tem que Deus fala, pera, vamos começar tudo de novo. Não é bem assim, não. E não é mesmo. Então, sua vida ganha um novo significado e você passa a experimentar uma paz que você não tinha antes. Paz com o próximo, paz com Deus e paz consigo mesmo. Porque esta é a sequência. Enquanto você não tem paz com Deus, você não tem com mais ninguém. Enquanto você também não tem com o teu próximo, você não tem com você. Às vezes a gente busca a paz comigo, eu estou em paz. Não, e Deus? Não, Deus eu não sei, porque ele fez umas coisas aí que eu não gostei. Mas então eu estou brigado com ele. Aí o teu pai? Não, esse daí eu estou 6 meses que eu não falo, mas estou em paz. Como paz? 6 meses que não fala com o pai e está em paz? Que paz é essa? Não é a paz que eu acredito. Então é assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A hora que eu tenho paz aqui, ele fala, não, então, João, você vai consertar todos os teus conflitos e você vai ter paz com todo mundo. E aí a tua paz consigo mesmo vem. Você fala, bom, estou em paz. Acertei com Deus, acertei com os meus amigos, parentes, quem for do meu relacionamento, agora eu descanso. E descansa mesmo. E descansa mesmo. Então você tem um novo significado, porque bebeu da água de Jesus, você passa a ter paz. E você passa a ter mais 2 coisas fundamentais para a tua vida e para a minha. Você torna morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sinaliza, é o farolzinho, tipo, não fala isso não, João, você vai magoar. Engole, fica quieto, fica silencioso. Põe um sorrisinho, inclusive, que vai ser bom, vai. Esse é o Espírito Santo. Porque antes você, soltava. E ainda se bobear, falava, não, eu sou assim mesmo. Quando eu tenho que falar, eu falo, você é uma anta. Não, ninguém aqui é anta, Lídia, pelo amor de Deus. Mas eu ia, às vezes, em reunião de condomínio, que a pessoa falava assim, presta atenção, você já ouviu isso? Eu sei que eu sou chata, mas eu preciso falar. Eu teria vergonha de falar um negócio desse. Eu sei que sou chata, mas preciso falar. Fica calada, bicho. Faz de conta que você não é chata, não precisa espalhar para todo mundo que você é chata. Então, só o Espírito Santo para tocar alguém desse tipo que sabe que é chata, mas que não consegue ficar sem falar. Ela sabe que ia ser chato o que ela ia falar. Mas é assim. Então, quando acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, eu não sou mais de mim. Eu estou aqui para obedecer o que Deus manda. Deus falou, faz, eu faço. Mas eu não queria que fosse assim. Mas Ele falou, eu vou fazer. E vai me trazer paz, porque eu estou na obediência. Que delícia que é isso, meu.
Então, a parte da minha justiça própria ficou para fora. Minha justiça não importa, porque eu sei que ela é falha. Ela é tendenciosa. Eu vou julgar mediante as pessoas que me são convenientes. Me trata bem, ai, que Deus. Eu amo essa pessoa. Ela é linda, ela é maravilhosa. E aquele ali, nossa, aquele lá. Não, porque, entendeu? Então, não, Jesus fala, tem que amar. Amar inimigo, meu Deus, que Deus é esse que me manda amar inimigo? Já está difícil amar os brothers, quanto mais os inimigos, meu. Mas esse é o amor que vem dele, porque amar... Ô, mas você está barulhento, hein, meu? Ô, vó, e aí, como a gente faz com uma situação dessa? Ô, Nina, é que você não está acostumado com igreja, mas isso aqui é uma igreja, Nina, senta aqui. Vai, senta aqui um pouquinho. Liga esse negócio aqui para ela. Não se liga. Então se liga você, então. Não se liga é bom. Ai, vamos lá. E por fim, e o que é tremendo, quer dizer, se sua vida ganhou um novo significado, você tem paz com Deus, paz com o teu próximo, paz com o teu marido, paz com todos que estão ao teu redor, você torna morada do Espírito Santo e aqui você ganha a convicção da sua filiação divina. Ou seja, contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, e creram de que maneira? Segundo as Escrituras. Não é acreditar por acreditar, porque meu pai acreditava, minha mãe acreditava, então eu acredito nesse Jesus, acredito nesse Deus. Não, você tem que acreditar segundo as Escrituras. Então, por isso a importância que nós lemos as Escrituras. Porque como é que eu vou acreditar segundo as Escrituras se eu nunca abrir? Se eu não tenho a mínima ideia do que está escrito aqui? Por isso que a gente insiste, ano após ano, mês após mês, a leitura bíblica. A gente não vai parar, a gente está terminando o livro. Aguenta que o livro de Levítico, eu sei que não é brincadeira, mas aguenta, já está acabando, aí vai ficar mais fácil o resto. Mas para muitos, talvez vão estar lendo o Pentateuco pela primeira vez, inteirinho. Com certeza alguém aqui está lendo pela primeira vez. E é dessa maneira que a gente vai crer nesse Jesus segundo as Escrituras. Então diz, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso muda absolutamente tudo na tua vida e na minha. Por quê? Aqui tem mais de 7.000 promessas. E para quem são essas promessas? Para os herdeiros. O mundo, ele tem uma frase muito conhecida que diz assim, todos são filhos de Deus. Já ouvi isso várias vezes. Todos são filhos de Deus. Não é o que está escrito aqui. Acabamos de ler, aos que receberam, aos que creram, esses são filhos de Deus. Sabe o que nós somos antes de ser filho de Deus? Somos criaturas de Deus. Aí está certo. Ou seja, Deus criou todos nós, conforme imagem e semelhança dele. Inclusive, eu não creio, não aceito, de que de vez em quando Deus pegava uma segunda-feira chuvosa e falava, hoje eu vou criar uns mala. Hoje eu vou criar uns mala na vida de outros, porque está muito chato, não está sol, resolvi hoje criar uns caras chatos. Não tem, o cara escolheu ser chato. O cara escolheu ser chato. Deus não criou você chato, nem eu, ninguém. Ele criou imagem e semelhança dele. Perfeito, maravilhoso, tudo em ordem. Mas você escolhe. Boa, Lloyd, vai nessa aí que é legal. Vai ganhar uma coroa, um presente depois. Depois paga um Burger King para ela. O que eu estava falando? Vocês só gravam mala, né? Eu estava falando de coisas tão mais importantes que o mala. Deus não criou. Então, todos nós aqui, e eu inclusive, nós éramos, durante um período da nossa vida, criatura criada por Deus. Agora, a hora que eu falei, eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Descobri hoje que eu tenho sede. Descobri hoje que eu não estou só. Mesmo que não tenha ninguém ao meu redor. Eu não estou só. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus conforme está aqui.
Não conforme eu sinto, não conforme me falaram, não conforme eu li a respeito. Não, eu quero esse Deus porque eu experimentei. E eu vim a Ele crendo nele. Crendo. Então, meu querido, Jesus hoje está aqui te convidando para viver uma vida com Ele. Com Ele. O que Ele mais quer é se relacionar. O R de Deus não é de religião, Ele nem gosta disso. Se você for ver o termo religião, ele aparece praticamente uma única vez no livro de Tiago, dizendo que religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e só. O R de Deus é de relacionamento. Ele quer se relacionar contigo e comigo, Ele quer te abençoar, para que você seja umas bênçãos nas mãos dEle, para que rios de água viva fluam do seu interior e que você possa abençoar os sedentos, abençoar os desanimados, abençoar os despreparados e por aí vai. Eu não sei de fato que condição espiritual você se encontra hoje. Talvez você esteja numa fase excelente espiritualmente falando, ou talvez você esteja no início de uma caminhada, ou talvez você esteja duvidando de algumas coisas, que isso também ocorre, mas creia nisso. Mesmo que você já tenha vivenciado uma decepção, e muitas vezes muitos experimentaram decepções com igreja, com pessoas, isso afastou, isso pôs em xeque, isso trouxe dúvida. Hoje eu estou aqui para te convidar. Ele está aqui para te convidar a beber dessas águas, a celebrar de fato esse tabernáculo, talvez com a maneira como você nunca celebrou. Põe de novo aquele louvor baixinho de fundo para mim, Tiago, por favor. E que essa declaração de que você e eu não estamos só, possa te conduzir em triunfo na sua vida. Todo tempo. Todo tempo que você sentir que parece, quiser chorar, chora, não tem problema não. Mas Ele está aí, Ele está aqui, Ele está batendo na sua porta e dizendo, eu estou aqui, Ingrid, eu estou aqui, abre essa porta desse coração. Eu estou aqui, Débora. Eu estou aqui. Você não está só, ninguém está só. Mesmo que você possa sentir abandonado, e talvez você já tenha sido, e eu respeito e lamento profundamente por isso, porque muitas vezes nós fomos abandonados, sim, mas Ele diz, eu estou aqui. E os medos que muitas vezes nós carregamos, as coisas velhas que carregamos e que nos tira a paz, põe em dúvida quem é de fato meu pai, em que pai eu posso confiar, em que pai eu posso ter esperança de um mundo melhor. E Ele diz, certamente sou eu, João. E o que você precisa fazer é simplesmente, então tá, eu quero beber dessas águas. Eu quero beber, certamente essas águas vão me saciar, vão me fazer uma pessoa melhor, vão me levar para um nível espiritual como eu nunca experimentei antes, porque agora eu sei que não estou só, mesmo sem alguém ao teu redor. Você não está só, porque Ele está ao seu lado e sempre estará. Eu vou fazer uma pequena oração. Se você puder, você repete após mim, igreja, convido também. Não tem misticismo, não tem passe de mágica, porque nossa caminhada com Cristo é uma decisão pessoal, que não pode ser forçada e jamais seria, porque eu não tenho convencimento, poder de convencimento nenhum, absolutamente nenhum a ninguém. A palavra de Deus diz que só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem. Então, meu pedido é que Ele esteja aqui hoje, tocando o teu coração, o meu coração, o coração de todos, e trazendo esse convencimento e esse desejo de pertencer ao arraial dEle e celebrarmos juntos a festa dos tabernáculos. Então, diga assim, igreja, se você sentir no seu coração, Senhor Jesus, hoje eu venho a Ti, clamando pelas Tuas águas. Deixe-me, Senhor, beber, pois eu tenho sede,
e sei que nada do mundo pode saciar. Por isso, Senhor, eu quero hoje declarar que só o Senhor é Deus, meu Senhor e meu Salvador. Eu peço, escreva o meu nome no livro da vida. Me abençoa, perdoe os meus pecados. Eu cancelo, eu anulo todo trato que eu tenha feito, consciente ou inconsciente, com o mundo das trevas. E declaro que sou seu. Em nome de Jesus. Se você acredita, diga amém. Amém, aleluia, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu não sei se alguém orou assim pela primeira vez. Alguém orou isso pela primeira vez? Pode mostrar o braço para mim? Sabe o que aconteceu? Seu RG mudou. Não está mais lá, como o meu caso, o filho do seu João e da dona Tetes. Vocês não estão entendendo o nome da minha mãe, mas é esse mesmo. Tetes, vê se... E com TH. Mas é uma fofa. Agora está lá dizendo que o meu pai é Deus. O Todo-Poderoso. O que criou os céus e a terra. O que não há impossíveis para ele. Olha só, que filiação divina maravilhosa. E outra coisa, a Bíblia diz que toda vez que alguém faz uma oração como essa que fizemos agora, tem festa no céu. Quando eu soube disso, que quando eu fiz essa oração 22 anos atrás, um pouco mais, e alguém veio na minha orelha e falou, cara, por isso teve festa no céu. Eu falei, como assim, meu? Ele falou, tem gente, os anjos estão celebrando a sua decisão. Que demais que é, não é? E a tua família ficou enorme. Olha ao seu redor, todos são teus irmãos em Cristo agora. E desejam o melhor para a tua vida. Chamar o pessoal do louvor aqui e vamos continuar louvando a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas vidas que aqui vieram pela primeira vez. Que seja o Senhor a tocar, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a trazer um novo significado, como o Senhor tem feito com todos nós aqui. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Não, nós somos todos perdoados, filhos amados. E o Senhor tem muito mais interesse, porque quando alguém está com sede, vai atrás de água. Esse é o processo normal. Eu estou com sede, eu quero água, vou perfurar poços. E nesse texto, é aquele que tem água e vem e oferece. Eu tenho água, vinde a mim. Ou seja, o desejo de Jesus te perdoar é muito maior do que o teu desejo de pedir perdão a Deus. O desejo de Jesus te salvar é muito maior do que o teu próprio desejo de ser salvo. É Ele que quer, João, eu quero você comigo, como fez comigo durante 5 anos, pedindo para alguém não desistir, pedindo para alguém continuar falando, pedindo para alguém continuar orando. Ah, Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é bom demais, obrigado. Vamos louvar esse Deus, pois é a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a nossa adoração. Vamos louvar a Deus.